Oi, pessoal. Eu sou a Karina. Eu me apresentei no vídeo de abertura da nossa CIPAT, hoje é o nosso primeiro dia. E eu sou engenheira de segurança do trabalho e a gente vai falar um pouco hoje sobre saúde física. Então, a nossa apresentação hoje vai ser dividida em duas partes, sendo ela, a gente vai falar sobre algumas doenças físicas, né? Que é a obesidade, a diabetes e a hipertensão. E a gente vai falar sobre como se prevenir ou controlar essas doenças caso a pessoa já a possua. Então, a primeira doença que a gente vai falar é sobre a obesidade. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, causado quase que sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação. É um consumo esse que é superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades cotidianas. Então, é uma alimentação muito mais com uma caloria muito maior do que consumida pelo organismo para aquelas atividades diárias. As principais causas da obesidade é a inatividade, que a gente pode falar aqui que é o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, e a alimentação não saudável, que seria uma alimentação rica em gorduras, em açúcar o máximo de carboidrato possível. Os principais fatores de risco para a obesidade são a genética, ou seja, se essa pessoa ela já tem no grupo familiar alguém que já tenha a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada, tá? Outro fator de risco é o estilo de vida. Então, quais os horários que essa pessoa se alimenta? Como que ela se alimenta? Alguns medicamentos, eles podem aumentar o apetite dessa pessoa e fazer com que ela consuma mais calorias diárias do que ela necessita. Alguns desses medicamentos são os anticoncepcionais e os antidepressivos. Então, caso você utilize esses medicamentos, Karina, então eu tenho que parar de tomar esse remédio porque eu acho que ele está me ajudando a engordar. Na verdade, você tem que levar isso para o seu médico, explicar para ele esse sintoma e tentar trocar a medicação ou adaptar uma porcentagem, né, uma quantidade que não vai te prejudicar tanto nesse fator de ganhar peso. Outro fator de risco é a alimentação não saudável, que seria aquela alimentação rica em gorduras, em carboidratos, em açúcar, tá? A idade também, quanto maior a idade, menor é o nosso metabolismo. O nosso metabolismo ele vai ficando mais lento conforme a gente vai avançando na idade. Então, um adolescente que consome uma quantidade considerável de comida no almoço, por exemplo, quando ele tiver 50 anos, se ele continuar consumindo essa mesma quantidade e não fizer atividade física, consequentemente ele vai engordar, porque o metabolismo dele ele está um pouco mais lento, tá? A gravidez, um dos fatores de risco para a obesidade também é a gestação, porque na gestação há ganho de peso. E se essa gestante não controlar o ganho de peso e consumir uma quantidade de alimentos e tipos de alimentos que não são saudáveis, ela vai ganhar muito peso. E com esse ganho de peso, ela pode chegar a uma porcentagem de obesidade. Parar de fumar. Algumas pessoas, o fato da pessoa fumar é um vício, né? A nicotina, ela traz esse vício. Quando ela para de fumar, ela tende a trocar esse vício, né, de fumar por outro vício, que em geral é o álcool ou a alimentação, que no caso seriam doces, alimentos que têm essa função cerebral do vício, né? O principal deles é o açúcar. Então, a pessoa, ao parar de fumar, ela também tem que ter esse controle, porque ela pode tender a trocar um vício pelo outro. E problemas para dormir é outro fator de risco. Por quê? O sono, ele tem uma função cerebral de reparar,
né? Ele repara tudo aquilo que foi acontecido naquele dia, seja mental, seja corporal. Então, a gente sente quando a gente tem uma boa noite de sono que a gente acorda descansado. Se você não está dormindo bem, consequentemente no outro dia você vai querer compensar esse estresse, esse desgaste da falta do sono na comida. Então você vai querer comer coisas diferentes, né, que em geral vão ser calóricas, ou você vai aumentar a quantidade desses alimentos. A outra doença que a gente vai falar é sobre a diabetes. A diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina, né? Hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o corpo. Então, para a gente ter energia, a gente precisa de glicose, tá? Que pode vir por meio de carboidratos, por meio de frutas, ou do próprio açúcar mesmo. A diabetes, ela é dividida em 3 tipos, né? Na verdade, são 2 tipos os mais comuns, mas existe um outro tipo também que é específico, que é a diabetes gestacional, tá? Então, a diabetes tipo 1 é quando o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Então, a instalação da doença ocorre mais na infância e adolescência e é insulino dependente. Ou seja, essa pessoa ela vai precisar de injeções diárias de insulina para poder ter esse controle. A diabetes tipo 2 é quando as células são resistentes à ação da insulina. Então, geralmente é uma doença ocasionada mais pelo estilo de vida. Então, conforme se você tiver hereditariedade, né, dentro da sua família, ou se você tiver uma alimentação que não é saudável, seu peso vai sempre aumentando, você vai começar a ter alguns problemas de saúde, você pode desenvolver a diabetes tipo 2, né? Ela é mais comum para pessoas acima de 40 anos, mas isso depende da forma como é o seu estilo de vida e a sua alimentação, se você faz atividade física. Então, pessoas mais jovens também podem desenvolver a diabetes tipo 2. E o último tipo é a diabetes gestacional, que é uma diabetes que ocorre durante a gestação, tá? Em que a gestante, ela acaba engordando mais, né? Acaba se alimentando de uma forma não saudável, ganhando muito peso, e isso faz com que sobrecarregue o organismo dela e cause a diabetes gestacional, que é a diabetes durante a gestação. Tende a normalizar após a gestação, tá? Após o nascimento desse bebê. Os principais sintomas da diabetes é a sede, porque a pessoa, quando ela tá com diabetes, ela tende a ir no banheiro, a urinar várias vezes no dia. Então, isso faz com que o corpo tenha que repor essa água que ela perde. Então, ela sente muita sede, né? Boca seca, muita sede. Ela pode ter aumento do apetite, alterações visuais, então pode começar a ter uma visão embaçada, dificuldade em alguns momentos do dia para poder enxergar, impotência sexual, infecções na pele ou nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores, porque demora a cicatrizar. Quem tem diabetes tem uma dificuldade, a imunidade é atingida e tem uma dificuldade maior também de cicatrização, tá? Além disso, pode causar distúrbios cardíacos e renais. Então, isso era o que eu tinha para passar sobre a doença diabetes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a hipertensão, ou como a maioria da gente chama, né, de uma forma informal, a pressão alta. Então, a hipertensão ela está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. Então, é a força que o sangue faz para poder circular no corpo, né? Esse bombeamento é feito pelo coração. Então, o estreitamento das artérias aumenta a necessidade de o coração bombear com mais força para impulsionar o sangue e recebê-lo de volta. Como consequência, a hipertensão ela dilata o coração e danifica as artérias.
Os principais sintomas da hipertensão são dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e pode também ter sangramento nasal. É importante destacar que a hipertensão ela é uma doença muito silenciosa. Então, tem pessoas que desenvolvem a hipertensão, só que elas não têm sintoma. Então, elas vão descobrir em um exame de rotina ou na utilização de algum exame específico do coração, tá? Ou na aferição da pressão arterial. É uma doença que tem um fator hereditário muito forte, então, se você tem parentes próximos, né, que tenha a pressão alta, né, a hipertensão, você já tem que ter um pouco mais de cautela com a sua saúde, porque tende a ser hereditário, né? Quanto maior a idade, né, quanto mais velho essa pessoa é, mais tendência de ter a pressão. Mas tem pessoas jovens que também já têm, justamente por conta da hereditariedade. Então, agora a gente vai falar como se prevenir, tá? O básico, né? A receita básica. Atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, né? Quem tem já diabetes ou pressão alta, o interessante é fazer atividade todos os dias, pelo menos 30 minutos. Mas se a sua agenda, né, no dia a dia for muito corrido, que você faça pelo menos 3 vezes na semana, que é o indicado pela OMS para que você saia do sedentarismo, tá? Buscar ter uma alimentação saudável. Para quem não tem ainda nenhuma doença crônica, o ideal não é parar de comer, né? Tudo, ou nunca mais vou poder tomar uma bebida alcoólica, uma cerveja, ou nunca mais vou poder comer algo que eu gosto muito, mas que não é tão saudável. A ideia da alimentação saudável é equilíbrio, né? Quem cuida disso na parte médica é o nutricionista. Inclusive, a gente vai ter um outro vídeo do primeiro dia de evento, que é uma nutricionista dando dicas de saúde, principalmente nesse período de pandemia, em que a gente ficou muito tempo reclusos em casa, sem muita coisa para fazer, muita gente de home office, acaba que muitas pessoas ganharam peso. Então, ela vai dar algumas dicas sobre alimentação e atividade física, tá? É muito importante o acompanhamento, principalmente se você já tiver um histórico dentro da sua família, para que essa doença ela não venha até você, que você consiga prevenir mesmo, ou prolongar o máximo de tempo possível para ela chegar até você, né? Conforme a idade vai se passando, a gente tem a tendência de apresentar mais doenças. E o outro fator muito importante, principalmente aí na obesidade, né, e na pressão alta, é o manejo do estresse, né? Então a gente tem que procurar fazer coisas que nos deixam um pouco mais leves no dia a dia, né? Existem várias formas, seja separando um horário para você cultivar sua espiritualidade, ou você praticar yoga, ou você ler um livro, fazer algo que você goste, né? Assistir um filme, para que o estresse do dia a dia, né, trânsito, trabalho, as tarefas diárias, não tome a sua saúde mental também, né? A mente, ela manda no corpo também. Então, tem muitas doenças que elas são ocasionadas justamente por esse acúmulo de atividades no dia a dia, essa demanda muito grande de afazeres, né? Faz com que você comece a desenvolver o estresse. Então, é muito importante também o manejo do estresse. Essas são as minhas dicas hoje sobre saúde física. E agora vocês podem ver o vídeo da nutricionista que dá algumas dicas sobre alimentação saudável nesse período de pandemia e também a importância da atividade física. Tá bom? Um abraço a todos.